O Crátilo é um diálogo de Platão que explora a natureza da linguagem e a relação entre o nome e a coisa nomeada. O diálogo é composto por três personagens principais: Sócrates, Crátilo e Hermógenes. A discussão começa com Sócrates perguntando a Crátilo se os nomes das coisas são convencionais ou naturais. Crátilo argumenta que os nomes são naturais e que a correspondência entre o nome e a coisa nomeada é determinada por sua natureza intrínseca. Por exemplo, o nome fogo é naturalmente adequado para descrever o elemento que queima, enquanto o nome água é adequado para descrever o elemento que flui. Sócrates, no entanto, é cético em relação a essa visão, argumentando que muitos nomes parecem ser arbitrários e não têm relação óbvia com a natureza da coisa nomeada. Ele propõe então que o significado de um nome é determinado pelo uso e pela convenção social. Ou seja, as palavras são usadas para se comunicar e sua correspondência com a realidade é estabelecida pelo uso comum. Hermógenes entra na discussão e argumenta que, embora os nomes possam ser convencionais, ainda assim eles são escolhidos por causa de sua adequação à coisa nomeada. Ele cita exemplos em que as palavras foram escolhidas com base em suas semelhanças sonoras com a coisa nomeada, como o nome, quiquinos, para descrever o cisne. A discussão continua com Crátilo argumentando que não é possível ensinar alguém a verdadeira natureza das coisas, pois a natureza é imutável e os nomes devem corresponder a ela. Sócrates refuta esse ponto de vista, argumentando que a natureza das coisas pode ser compreendida por meio da razão, e que o significado das palavras pode ser determinado por meio do discurso racional. A discussão finalmente chega a um impasse, com os participantes incapazes de chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza da linguagem e do nome. O diálogo termina com uma nota de incerteza, sugerindo que a verdadeira natureza da linguagem e da realidade é talvez impossível de ser conhecida em sua totalidade. Os personagens debatem se os nomes das coisas são naturais ou convencionais, e se é possível compreender a verdadeira natureza das coisas por meio dos nomes que as descrevem. No final, Platão sugere que a verdadeira natureza da linguagem e da realidade é talvez impossível de ser totalmente compreendida e que a incerteza é uma característica inerente da filosofia. Expandindo um pouco mais sobre alguns dos pontos centrais do diálogo. Primeiro, é importante notar que o Crátilo é um dos diálogos mais difíceis e enigmáticos de Platão. Ele aborda questões profundas sobre a natureza da realidade, da linguagem e do conhecimento, mas não oferece respostas claras ou conclusivas. Em vez disso, o diálogo apresenta uma série de argumentos e contra-argumentos que deixam o leitor com muitas perguntas em aberto. Um dos temas centrais do Crátilo é a relação entre a palavra e a coisa nomeada. Crátilo defende a ideia de que as palavras têm uma relação intrínseca com as coisas que descrevem. Segundo ele, os nomes são impostos pelos deuses e refletem a natureza essencial das coisas. Sócrates, por sua vez, é mais cético em relação a essa visão. Ele argumenta que muitas palavras parecem ser escolhidas arbitrariamente e não têm uma relação óbvia com as coisas que descrevem. Ele sugere que o significado das palavras é determinado pelo uso e pela convenção social, e não por alguma correspondência intrínseca com a realidade. Outro tema importante do diálogo é a natureza do conhecimento. Crátilo argumenta que não é possível ensinar alguém a verdadeira natureza das coisas, pois a natureza é imutável e os nomes devem corresponder a ela. Sócrates, no entanto, refuta essa visão, argumentando que a natureza das coisas pode ser compreendida por meio da razão e da investigação filosófica. Hermógenes acrescenta outro ponto de vista interessante à discussão. Ele argumenta que, embora os nomes possam ser convencionais, ainda assim eles são escolhidos por causa de sua adequação à coisa nomeada. No final do diálogo, no entanto, nenhum dos personagens é capaz de chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza da linguagem e do nome. O diálogo termina com uma nota de incerteza, sugerindo que a verdadeira natureza da linguagem e da realidade é talvez impossível de ser conhecida em sua totalidade. Crátilo é um diálogo profundo e complexo que aborda temas fundamentais da filosofia, como a relação entre a linguagem e a realidade e a natureza do conhecimento.
Ele desafia o leitor a refletir sobre questões difíceis e a considerar diferentes pontos de vista sem oferecer respostas fáceis ou conclusivas.